Bom dia, graça e paz. Recorrendo mais uma vez ao vídeo, porque não tivemos tempo hábil aí para uma reunião presencial. E eu tenho alguns pontos importantes aí para tratar com vocês, que é um pouco de urgência e a gente não conseguiria esperar até a nossa próxima reunião. Nossa próxima reunião será no dia 15 de março, já deixa agendado. A gente vai ter um tempo muito importante ali com a presença da psicóloga Amanda. Será dia 15 de março lá na igreja mesmo, na sala do Link, das 10 ao meio-dia, tá bom? A gente tem se alertado, a gente tá com um sinal amarelo aí para algumas situações que tem acontecido no Link, por questões de identidade e falta de limites, né? A gente tem percebido que os linkers não têm tido certeza de quem realmente eles são, né? Da onde eles vieram, para que é o propósito deles, para que eles estão indo para a igreja, para que serve ser um verdadeiro cristão, né? E muitas vezes o mundo vai oferecer algumas situações para eles que vai fazer com que eles mudem de opinião muito fácil e que se desviem do caminho, né? Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é vocês primeiro terem a certeza de quem vocês são, de quem realmente, qual é a real origem de vocês, né? Qual é o verdadeiro rei que vocês estão servindo, qual é o reinado que vocês estão servindo, qual reino vocês pertencem, né? Porque os linkers são o espelho dos pais, né? Eles passam muito mais tempo com vocês do que com a gente. Então a referência deles tem que vir de dentro de casa, né? E muitas das vezes eles não têm tido essa referência porque a gente coloca dúvida mesmo em algumas situações, né? E às vezes a gente não tem a busca, né? A gente vira para eles e fala assim: ó, você precisa fazer seu devocional, mas a gente faz. Ah, você precisa ler um livro, mas a gente lê. Você precisa ler a Bíblia, mas você lê. Então, assim, essas questões precisam ser bem colocadas e bem pontuadas para que o nosso trabalho que a gente tem feito ali com eles dentro dos cultos e da sala do Link, a gente consiga um melhor resultado, né? O... Lá em Gênesis 1, desde o início, né, Deus coloca ordem no caos. Deus, ele é um Deus de ordem, né? Deus não gosta do caos, né? Então ele coloca a ordem no caos primeiro. E depois ele cria o ser humano para que o ser humano seja responsável por tudo aquilo que ele criou. Por que eu estou falando isso? Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e estrutura emocional e espiritual dos nossos filhos. Às vezes a gente tem terceirizado isso para as igrejas, para as escolas e para os psicólogos, né? Hoje o número de atendimento para psicólogo, eu falo isso com propriedade porque minha irmã é psicóloga, tem aumentado assim absurdamente. E nem digo que às vezes é um problema real, mas é algo que tem acontecido de terceirização. Então é muito mais fácil eu colocar ali um profissional para cuidar da vida emocional do meu filho do que eu estudar, eu investir, eu buscar tempo com Deus para ter sabedoria e discernimento para como criar o meu filho, né? Mas a gente precisa ter primeiro a certeza de quem nós somos, né? Às vezes a gente tem essa dúvida, né? Por que eu fui criada? Para que Deus me criou? Por que eu tenho que passar por tantos problemas, né? Para que Deus criou o ser humano sabendo que o ser humano ia pecar? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa certeza de quem nós somos. Porque os nossos filhos vão olhar pra gente e eles vão ter essa certeza também. Eles vão olhar e vão se refletir. Eles serão nossos reflexos, eles são o nosso reflexo, né? Então, se o Lucas e a Bia olham para mim e vê o amor de Deus, e vê o tanto que eu amo a Deus, o tanto que eu sirvo a Deus, o quanto Deus é importante na minha vida, quanto Deus está em primeiro lugar na minha vida, eles vão ter essa certeza na vida deles também. Eles precisam ter essa segurança na vida espiritual através dos pais. Então, Deus colocou a vida do seu filho para que você seja responsável por ele, para que você seja responsável por esse crescimento espiritual. E ele precisa enxergar em nós esse crescimento espiritual também. A gente precisa ter a certeza de quem nós somos para que eles possam ter certeza de quem eles são. O mundo vai apresentar diversas ideologias, né?
Então hoje eles podem ser o que eles quiserem, eles podem ser o personagem que eles quiserem. Esse negócio de cosplay aí, para mim, é uma estratégia do inimigo para que as crianças desenvolvam uma identidade falsa e com isso elas deixam de ter o verdadeiro propósito na vida delas, que é ser imagem e semelhança de Deus. Então, que a gente possa viver uma vida aí 100% com o nosso coração 100% voltado a Deus, a busca nas coisas que vêm dos céus, para que eles possam enxergar em nós a imagem e semelhança de Deus. A gente vive numa igreja onde tem bastante serviço, né? E bastante ministério. Então, às vezes, a gente ali dentro da igreja, a gente tem uma atitude e dentro da nossa casa a gente tem outra. E isso eles estão observando. Então, às vezes, você tem a maior paciência do mundo com todo mundo ali na igreja. E quando seu filho vem te falar alguma coisa, você já é logo grosseiro e não tem paciência. E fica no celular e não tem olho no olho com o seu filho. A hora que seu filho pede para você conversar, você não tem interesse sobre os assuntos dele. Então, ele não vai querer ser imagem e semelhança de algo que não tem trazido boas memórias para ele, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento e essa busca nas coisas de Deus para que eles possam enxergar isso em nós. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança o caminho que deve andar, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade, que eu digo nossa, minha com a Bia e com o Lucas, a sua com o seu filho. A igreja não tem responsabilidade sobre isso. Eu tô ali agora em uma posição onde sim tenho minhas responsabilidades, mas eu vou ser cobrado por aquilo que é relacionado àquele chamado que Deus me deu, né? E aquilo que eu tenho feito. Mas a vida dos seus filhos, quem vai ser cobrado é cada pai, cada responsável. Eu não tenho responsabilidade sobre a vida de cada filho. Eu tenho responsabilidade pela vida do Lucas e da Bia. Os psicólogos não têm responsabilidade sobre a vida do seu filho, a escola não tem responsabilidade sobre a vida do seu filho e a igreja não tem responsabilidade sobre sua vida e a vida do seu filho. A salvação é individual, a busca é individual e a gente precisa ter essa certeza de quem nós somos para que os nossos filhos também possam ter certeza de quem eles são. O mundo não pode ser mais atrativo do que as coisas de Deus. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ter certeza nas respostas. Então, não sabe responder, não tem problema. Fala, filho, mamãe vai perguntar pro pastor, vai pesquisar, vai comprar 10 bíblias para poder ver o que é. Outra coisa também que a gente tem visto, crianças que não têm bíblia. Aí você vai conversar com a criança gastou R$ 100 num joguinho. E aí você fala assim, ué, você falou pra mim que você não tinha a Bíblia porque seu pai e sua mãe não tinham dinheiro, mas tem dinheiro para comprar joguinho? Então, o que tem investido, né? Eles precisam ter a Bíblia física, eles precisam aprender a manusear a Bíblia. Esses dias a gente estava ali fazendo, de quarta-feira a gente tem o Link Power, e a gente tá ensinando a mexer na Bíblia, tudo, e eles não sabiam mexer, não sabiam o que era Velho Testamento, o que era Novo Testamento, quais os livros que estão no Velho Testamento, coisas básicas, assim. E isso não é responsabilidade da igreja. Às vezes a gente acha que sim, né? Mas não. Eu falo para os meus filhos, né? Com questão da escola, né? Ah, mas a escola não me ensinou. Eu falo, a escola não tem obrigação de te ensinar tudo. A escola vai te direcionar o caminho. Aí você vai chegar em casa e você vai pegar a matéria e você vai se aprofundar na matéria. A mesma coisa é na igreja. A gente dá um caminho, mas é em casa que eles vão se aprofundar. Mas eles estão numa fase onde eles precisam ser pegos pelas mãos. Não adianta a gente virar e falar assim, vai fazer devocional. E não senta com ele para poder ajudar. Eu entendo que nossa vida é corrida, eu entendo que a gente tem muitos afazeres, tem trabalho, tem casa, tem tudo. Mas os nossos filhos têm que ser prioridade na nossa vida. Nem que seja 10 minutos por dia, a gente tem que sentar com eles, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que fazer oração. Se tiver a oportunidade de comer na mesa, tem que comer na mesa. Não é comprar o livro e colocar na mão da criança e falar assim, ó, você tem que ler. Não, é você sentar com ele, é você ler junto, capítulo por capítulo, perguntar, você entendeu? Se você não entendeu, pergunta pra mamãe, pergunta pro papai, a gente vai conversar junto. O Diego fala muito isso e eu concordo plenamente. Fazer filho qualquer um faz. Criar filho é para poucos. Educar filho é para poucos. A gente precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de anulação. A gente sim precisa se anular para que os nossos filhos, às vezes, sejam prósperos e para que eles possam ter uma vida
de busca verdadeira com Deus, né? E eles precisam ter um suporte, e esse suporte são os pais, né? Outra coisa muito importante também que tem acontecido é a questão de regras, né? O mundo tem apresentado pra gente de que a gente não pode frustrar os nossos filhos. E os nossos filhos também já perceberam isso. Então, quando eles passam por alguma frustração, eles ativam uma crise e através dessa crise eles conseguem ter o que eles querem. Não digo que as crises não são verdadeiras, existem crises reais que precisam ser acompanhadas por tratamento psicológico, médico, terapia, muitas vezes até espiritual. Mas eles descobriram que se eles ativam essas crises, os pais vão ceder e os pais vão resolver e solucionar o problema deles. Então, lá em Provérbios 28:7 fala que desde sempre o filho tem que ter regras, ensinar a respeitar as autoridades, colocar limites, incluindo nas amizades. Se for para frustrar o meu filho, para ele ter um bom desenvolvimento espiritual, eu vou frustrar. Eu não vou pensar duas vezes. E aqui em casa todo mundo sabe que a primeira coisa que a gente tem que buscar são as coisas dos céus, é agradar o coração do Senhor, e as outras coisas depois vão ser acrescentadas. Se outra regra que tem aqui em casa também é sobre a mentira. Eu falo para eles, se me contar, a gente senta e conversa. Se eu descobrir, vai ter castigo e vai responder pelo castigo. O problema é que muitas vezes o que a gente faz é assim, se você fizer isso, eu vou tirar seu celular. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Aí a criança vai lá e faz. Aí você não cumpre com aquilo que você prometeu. E a criança nessa, ela vai crescendo sem limites, porque não tem limite. A gente precisa colocar limite nos nossos filhos. Até inclusive no que eles podem ter e não podem ter. Eu vou dar um outro exemplo que é aqui em casa, limite financeiro. A gente não vai dar tudo para os nossos filhos. E isso não é falta de amor, não é falta de carinho. O meu amor para eles vai ser ensinando o verdadeiro caminho para que eles sejam maridos profissionais, adultos funcionais e não disfuncionais. Esse é o meu verdadeiro amor com eles. Então a gente precisa, um exemplo que eu vou dar aqui é agora, volta às aulas, as crianças com mochilas novas, que não tinha necessidade de trocar, mas os pais vão lá, se endividam, parcelam, fazem dívida no cartão de crédito para que o filho tenha uma mochila nova todo ano. Sendo que a outra mochila que ele tinha era uma mochila boa, que exercia a mesma função e dava para usar mais um ano. E a gente ensina aos nossos filhos que eles podem ser consumistas, a gente ensina os nossos filhos sobre futilidade e a gente não ensina o verdadeiro valor, principalmente da parte financeira. A gente precisa ensinar aos nossos filhos o que é essencial, o que é necessário e o que é indispensável. E muitas vezes a gente pega o indispensável e coloca na frente do que é essencial e necessário, só para que eles não se frustrem. Eles precisam ensinar que eles não vão ser, a gente precisa ensinar que eles não vão ser como todos os amigos, que eles não vão ter as mesmas coisas que os amigos e tá tudo bem. Aconteceu um caso uma vez de uma menina não ir para a igreja porque a maquiagem dela acabou. E isso me fez muito mal, porque eu pensei, né? Eu falei assim, mas qual que é a função, qual que é a finalidade de estar indo para a igreja, né? Já aconteceu também isso com a minha filha, dela tá indo para a igreja e a Bia, ela é mais enérgica, né? Então, às vezes, o pessoal não acompanha muito, ou ela gosta de andar de skate, surfar, essas coisas, então não é muito a linha das meninas. Então, ela chegava nos grupinhos e as meninas saíam de perto. E ela chegou chorando em casa. E aí eu virei para ela e falei assim, então vamos parar por aqui. Por quê? Porque a sua intenção de ir para a igreja é agradar o coração do homem ou agradar o coração do Senhor? Se você estiver indo para a igreja para fazer amigo, se você estiver indo para a igreja para agradar o coração do homem, a gente não vai mais. E a partir daquele momento virou a chave na cabeça dela. E muitas vezes qual que é a atitude dos pais hoje em dia? Se ninguém tá falando com meu filho, eu vou na igreja quebrar o pau com todo mundo, ficar bravo com todo mundo, ir lá no líder do link e falar, olha, que estão excluindo meu filho. E a gente não ensina a resiliência para o nosso filho e o verdadeiro sentido da coisa. Então, é lógico que a gente nunca vai deixar ninguém maltratar os nossos filhos. Mas eu falo muito aqui em casa, eu falo, falar até papagaio fala. A gente precisa ter certeza de quem nós somos, o que nós somos, para que nós viemos e qual que é a função de estar indo para a igreja.
Então, a função de estar indo para a igreja é agradar o coração do Senhor e buscar as coisas de Deus, buscar as coisas dos céus. Então, não tem problema se ninguém falar comigo. Não a gente não pode deixar com que eles não tenham amigos, essas coisas. Entendam que não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é sobre resiliência, que muitas vezes a gente faz os nossos filhos serem fragilizados. A gente monta um cenário para eles de que eles falam, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima. E muitas vezes não são. Então a gente precisa virar essa chave na nossa cabeça e na cabeça deles. Outra coisa muito preocupante também é a superproteção. A superproteção, ela pode ser identificada até como idolatria. Deus, ele nos deu a responsabilidade dos nossos filhos para que a gente crie pessoas que vão propagar o evangelho sobre todas as nações. Então, a gente tem a instituição família. Eu sou responsável em educar o meu filho para que ele seja um adulto funcional, um adulto com princípios bíblicos, um adulto que ama a Deus sobre todas as coisas, para que ele crie os filhos dele assim, para que os filhos dele criem assim, e assim vai passando de geração em geração. O meu amor não é demonstrado pelo excesso de proteção. Eu preciso ter limites. Eu preciso criar um adulto funcional. E se eu, o tempo inteiro, pego da mão do meu filho, não deixo o meu filho fazer, o meu filho não pode fazer isso, o meu filho não pode fazer aquilo, o meu filho não pode participar disso, o meu filho não pode participar daquilo, eu tô criando um adulto disfuncional. Por quê? Porque ele vai crescer, um adulto que é inseguro, um adulto que precisa de alguém sempre suprindo as necessidades dele, um adulto que nunca vai ter uma autoconfiança, de que nunca vai ser capaz, e isso vai ser muito ruim para a vida dele. Então, às vezes, a gente acha que a gente está criando um cenário de amor e carinho e proteção, e a gente, na verdade, está desestruturando a vida do nosso filho. E até a nossa também. A gente acaba ficando dependente emocionalmente um do outro. Então, assim, os linkers já estão numa fase onde eles têm entendimento das coisas, eles precisam ter responsabilidade. Então, tem 10 anos, 11 anos, a responsabilidade é deles de arrumar o quarto, é deles de dobrar a roupa, é deles de pegar a roupa suja e colocar dentro da máquina. Isso é uma demonstração de amor. Você está criando pessoas funcionais, adultos funcionais. Eu brinco aqui em casa, né, que eu falo assim, a minha nora e o meu genro vão me amar, porque eles vão virar e vão falar assim, ó, obrigada, sogra, que o Lucas não deixa a toalha em cima da cama, o Lucas não me ajuda a fazer comida, a Bia é uma mulher sábia que não fica na orelha do marido. Então, assim, a gente precisa entender que os nossos filhos vão crescer, os nossos filhos serão maridos, serão esposas, serão profissionais, e a gente precisa auxiliá-los e ajudá-los nesse desenvolvimento. Então, a dependência emocional caracteriza a idolatria. Então, quando a gente tem essa super proteção em excesso, a gente está colocando o nosso filho num lugar onde ele não deveria estar. Então, a nossa função, nossa responsabilidade de pai, primeiro, é que eles possam identificar a origem deles, eles terem certeza de quem eles são, para quem eles servem, para que eles vieram, e isso também, através das nossas vidas, é a gente colocar limites, regras e ensinar a respeitar as autoridades, incluindo os pais. Eu já vi muito filho gritando com o pai e eu fico assim, abismada. Tipo, o pai vira e fala assim, vamos embora. Não, eu não vou. E pra mim isso é inadmissível, inadmissível. Tem coisas que eu vou sentar e vou conversar com o meu filho. Mas tem coisas que eu não vou aceitar. Tem coisas que o meu filho tem que saber que a autoridade sou eu. Não é autoritarismo, é autoridade. Ele tem que me respeitar a hora que eu falar. Nesse momento, que eles são pré-adolescentes, eu sei o que é melhor para ele. Ele não sabe o que é melhor para ele. Ele vai aprender, mas eu sei. E para que ele se sinta e cresça uma criança segura, ele precisa sim ter um responsável que vá mostrar o caminho para ele. Isso causa segurança na vida da criança. Adultos que não têm essa autoridade sobre o seu filho criam crianças e filhos inseguros. A criança não tem a segurança do caminho que ela deve seguir. Então isso é uma demonstração de amor. Você virar e impor limites, impor regras. Meu filho não grita comigo. Eu tô falando de verdade, assim. Uma vez ele bateu a porta do quarto e ele nunca mais bateu. Eu não sou vamos bater, não. Mas o meu linguajar com ele tem que trazer autoridade para ele.
Ele tem que entender que a autoridade aqui em casa é o Diego e eu. Eu amo e eu corrijo. Então, quando ele estiver errado, até porque na vida profissional ele precisa entender as hierarquias, na igreja tem hierarquia, na política tem hierarquia, e a gente tem que respeitar a hierarquia. Então, se ele cresce num lar onde não tem essa hierarquia, ele vai ser aquele adulto que ele vai gritar com qualquer um, ele não vai respeitar o chefe dele, ele vai achar que o mundo gira ao redor dele e ele vai ser um adulto disfuncional. Outra coisa que a gente precisa é suprir as necessidades emocionais e espirituais. Então, a gente precisa identificar quando realmente a criança tem uma crise ou quando ela está usando das crises para ela conseguir manipular o que ela quer ou ela manipular o cenário. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Parte espiritual. Volto a repetir. A igreja ela vai mostrar o caminho. Quem vai dar a mão e caminhar juntos são os pais. Então, eu, aqui em casa com o Lucas, eu tenho que sentar com ele, eu tenho que ler com ele, eu tenho que mostrar a Bíblia para ele. Ele tem que ver eu fazendo isso, ele tem que ver que eu tenho meu tempo de estudo, ele tem que ver que eu tenho meu tempo com Deus, ele tem que ter o tempo dele com Deus e eu vou ensiná-lo nessa caminhada espiritual. Mas ele precisa ter certeza que eu sou realmente isso. Não adianta eu falar, fazer vídeo, fazer lá na igreja e na hora de colocar em prática eu não coloco. Isso chama hipocrisia e isso não faz com que os nossos filhos aprendam. E outra coisa é a gente identificar as nossas idolatrias. O que tem ficado em primeiro lugar? Eu tenho colocado o meu filho em primeiro plano? Eu tenho colocado o meu trabalho em primeiro plano? Eu tenho colocado a igreja em primeiro plano? O que eu tenho colocado acima de Deus? Então, Deus dá a responsabilidade de criarmos os nossos filhos para que eles sejam adultos formados, adultos firmados nas escrituras, para que eles possam formar uma outra geração que seja uma geração também firmada na escritura. A nossa responsabilidade é essa. A nossa responsabilidade como pais é que a gente possa desenvolver essa parte espiritual, a parte moral deles, para que eles possam desenvolver nos filhos dele, e isso é passado de geração em geração. Não adianta eu querer brigar por política, não adianta eu querer brigar por parte moral, às vezes até mesmo dentro da igreja, se dentro da minha casa eu estou vivendo uma vida disfuncional. Eu não tenho a prioridade, eu não tenho a hierarquia e o meu filho está crescendo num lar assim desestruturado. Espero que tenha sido claro para vocês. A gente tem visto algumas situações ali no link que a gente tem percebido, por isso que eu pontuei isso. Então, assim, alguns linkers que não têm respeito ao ministro, que debocham às vezes do ministro que está ali. Alguns linkers que têm sofrido com falta de identidade e alguns linkers que têm feito zombaria ali no momento que é para estar respeitando o amor. Eu falo para eles, né? Eu falo assim, não adianta você vir para a igreja. Você pode até perguntar para eles, que eu falo mesmo. Eu falo, não adianta você vir para a igreja se você está fazendo da igreja um clube. Aqui não é um local de encontro. Você não está vindo para encontrar amigos. Se você tiver com a intenção de ser um clube, de ser, eu tô indo para a igreja para fazer folia, para fazer festa, para encontrar com os meus amigos, não venha. Eu falo de verdade, eu falo isso para eles. E eu falo isso com todo respeito e todo carinho com vocês também. Se a intenção da igreja tem sido outra, a não ser se a intenção de você ir para a igreja não tem sido o objetivo buscar as coisas de Deus e agradar o coração do Senhor, a gente está indo com um propósito errado. E os nossos filhos estão vendo isso. Tá bom? Desculpa um vídeo comprido assim, mas é um assunto delicado que às vezes até levaria mais tempo, mas eu tentei resumir o máximo. Mas a gente tem visto essas coisas acontecerem ali no link e tem acionado um alerta, porque a gente falar ali com eles não vai funcionar. O espelho deles são vocês. Então, que vocês possam refletir a imagem e a semelhança de Jesus, para que eles possam ter a certeza de quem eles são e que eles não tenham dúvida no coração deles e que eles possam crescer com essa semente e com esse desejo, com essa busca insaciável pelas coisas que agradam o coração do Senhor. Convido vocês para o curso de paz também, é uma bênção.
Invistam tempo naquilo que vai edificar o lar de vocês, o que vai fazer com que vocês aprendam o que é seguir nos princípios bíblicos. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ter o entendimento da Bíblia. A Bíblia é um livro que precisa ser estudado. A Bíblia não é um livro místico, tá? A Bíblia é um livro que a gente precisa estudar. Não adianta você, ai, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia e lá na passagem, nossa, olha, Deus falou pra mim. Tem uma passagem lá na Bíblia que fala assim, que você tem que pegar a cara do seu filho e esfregar. Então, já pensou? Você tá lá, abre a Bíblia e fala, nossa, esfrega a cara dos seus filhos na pedra. Não dá, né? Então, a gente precisa ter muito discernimento, a gente precisa buscar incansavelmente entender aquilo que Deus quer para nós. E o que eu falo demais, assim, para todo mundo que me perguntar qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado, eu vou responder. O meu propósito e o meu chamado é agradar o coração do Senhor, ser imagem e semelhança dele, e que ele olhe lá do céu e ele se agrade da minha vida. Ele fala, valeu a pena o sacrifício de cruz que eu fiz pela vida da Débora. Então esse é o meu propósito e esse é o meu chamado. E eu espero que não tenha sido invasiva demais, que vocês, qualquer dúvida pode me chamar, e que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, e que vocês possam ter sabedoria e discernimento na criação dos filhos. E se inscrevam no curso de pais, é muito bom. Qualquer coisa me chama ou pode chamar o pastor Mateus e a pastora Diana, tá bom? Deus abençoe.